Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Um cenário externo totalmente complicado, aliadas às incertezas políticas do mercado interno, fizeram com que a semana do investidor fosse péssima aqui no Brasil. O cenário se mostra bastante complicado e o futuro apresenta grandes incertezas. Falando pelo lado do mercado interno, o anúncio de Aloysio Mercadante como presidente do BNDES deixou o mercado financeiro preocupado que isso possa trazer uma política de empréstimos subsidiados por parte do Banco Estatal. Isso traria o que eles chamam de efeito parafiscal, ou seja, o corte da Selic ele não teria tanto efeito e traria a necessidade do nosso Banco Central subir ainda mais a nossa taxa básica de juros. Por outro lado, a primeira entrevista de Fernando Haddad, logo após ser confirmado como ministro da Fazenda, agradou o mercado, pois ele disse que não adianta expandir os gastos sem responsabilidade fiscal e defendeu a aprovação de uma nova âncora fiscal que deva tramitar junto com a reforma tributária. Além disso, a confirmação do nome de Bernardo Abbe para a equipe econômica, junto com Fernando Haddad, agradou o mercado financeiro. Outras duas notícias que trouxeram uma certa instabilidade para o mercado foram os atos terroristas que aconteceram em Brasília logo após a diplomação de Lula e Alckmin, onde prédios e ônibus e carros foram incendiados, mostrando que ainda existe muita tensão política no Brasil. Outro ponto que desagradou bastante foi a aprovação por parte da Câmara dos Deputados de alterações nas leis das estatais. Entre essas alterações está a que permite que políticos possam assumir a presidência das estatais após um pequeno período de quarentena de apenas 30 dias e, além disso, foram expandidos os gastos com publicidade. Lembrando que no passado esses gastos com publicidade foram usados aí em esquemas de corrupção, mostrando que a governança corporativa das estatais possa estar, de certa maneira, ameaçada. A preocupação só não foi maior porque a disposição do Senado em aprovar essa medida parece não existir e essa alteração deve ficar aí parada no Senado Federal. Além disso, os números do Brasil que saíram essa semana não foram nada agradáveis. O volume de serviços teve uma queda de 0,6%. Enquanto isso, nosso IBC-BR, considerado uma prévia do PIB, veio em leve queda de 0,05%, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,4%, mostrando que a nossa economia já dá sinais de desaceleração devido à nossa taxa de juros estar bem alta. Falando agora dos Estados Unidos, o Banco Central de lá, o FED, decidiu aumentar a taxa básica de juros em meio ponto percentual. Agora eles têm uma taxa básica entre uma banda de 4,25% e 4,5%, até aí dentro daquilo que já era esperado. O problema foi o comunicado logo após a reunião. Os principais dirigentes do FED já veem a taxa de juros para ano que vem num patamar acima de 5%. Além disso, foi praticamente descartado que possa haver uma queda de juros por lá em 2023. Isso fez com que as bolsas por lá fechassem em queda. O S&P 500 teve uma queda de 2,63%, a Nasdaq caiu 3,03% e o Dow Jones caiu 2,08%. Esse cenário externo mais adverso também influenciou bastante a nossa bolsa de valores. Aliada às incertezas políticas, fizeram com que o nosso Ibovespa caísse 4,34%. Enquanto isso, o dólar subiu 1,41% e encerra cotado aos R$ 5,41. A queda da nossa bolsa só não foi maior porque os commodities fecharam em alta essa semana. O petróleo subiu 3,84% e encerra essa semana com o barril Brent cotado aos $79,04. Enquanto isso, o minério de ferro fechou praticamente estável, alta de 0,5%, cotado aos $112. Essa alta do barril de petróleo, ela se deve às notícias que vieram da China. A China diz que vai manter os estímulos econômicos para manter a sua economia aquecida e tentar se recuperar da política de Covid-0 e, além disso, anunciou que vai continuar diminuindo as restrições em relação à política de Covid. Isso faz com que a expectativa de que o país asiático possa crescer no ano que vem.
Nós tivemos alta de juros também na Europa. Na zona do euro, nós tivemos uma alta de 0,5 ponto percentual, levando a taxa básica de juros de lá para o patamar de 2%. Enquanto isso, no Reino Unido, outra alta de 0,5%, levando a taxa básica de juros deles para 3,5% ao ano. Isso fez com que o Stoxx 600 encerrasse essa semana com uma queda de 2,61%. Todos esses movimentos refletiram bastante na renda fixa. Os nossos juros futuros, o DI para janeiro de 24, encerra com uma alta de 0,16%, cotado a 13,98%. Já a carteira de títulos públicos sofreu bastante. O IMA geral encerra essa semana com uma queda de 0,35%. Enquanto isso, os pré-fixados encerram a semana com uma queda de 0,54% no IRFM. Para a semana que vem, a gente segue de olho na tramitação da PEC da transição, que tramita pela Câmara dos Deputados. Ela foi travada lá essa semana devido a não haver acordo entre os líderes partidários. Segue também o julgamento do orçamento secreto pelo STF, que pode influenciar aí nas questões políticas e na tramitação da PEC. Outra questão para a semana que vem, nós temos a divulgação da nossa prévia da inflação. E lá nos Estados Unidos nós temos a divulgação da inflação ao produtor. A inflação ao consumidor dos Estados Unidos saiu essa semana e veio abaixo do esperado. Veio com uma alta de 0,1%, quando se esperava uma alta aí de 0,4%. A inflação lá acumulada nos últimos 12 meses está aí em 7,1%. E a expectativa essa semana fica para se a inflação ao produtor por lá também vai desacelerar. Muito obrigado e até a próxima semana.